Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos começar então nossa aula de hoje? Hoje nós vamos para mais um módulo de hermenêutica e aí nós vamos ver algumas figuras de linguagem que existem na palavra de Deus e que nós precisamos ter uma compreensão exata do que está sendo escrito, o que foi escrito, pelos escritores sagrados, para a gente não fazer uma interpretação indevida do que o texto quer dizer. Bom, primeira coisa, vamos nos colocar em pé, vamos fazer uma oração a Jesus. Por favor, feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Jesus, que oportunidade rica de estar aqui na tua casa, de poder compartilhar a tua palavra, de poder aprender a tua palavra. Eu peço o teu auxílio, que o Senhor seja o nosso guia neste momento. O Senhor fale conosco, nos corrija, que o Senhor possa nos dirigir em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Bom, vamos lá. Gênesis capítulo 6, versículo 6. O que a sua Bíblia diz? Gênesis capítulo 6, versículo 6. Vamos utilizar Almeida Corrigida e Fiel. Essa é Almeida Corrigida e Leal, então. Não dá o voto a torcer para um certo time de Itaquera. Gênesis capítulo 6, versículo 6 diz assim: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Deus se arrepende das coisas? Sim ou não? Ô louco. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem. Deus se arrepende das coisas? Quem acha que Deus se arrepende? Quem acha que Deus não se arrepende? Quem nem ligou o tico e teco ainda? Não está. Gênesis capítulo 6, versículo 6 diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Números capítulo 23. Números 23, 19. O que é? Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele não faria, ou falaria ele não confirmaria? Como é que a gente equilibra esses dois textos? Um está dizendo que Deus se arrependeu de ter feito o homem, e Números capítulo 23, 19 está dizendo que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não é humano para se arrepender. Como é que a gente equilibra os dois textos? Primeiro ele ficou triste? Muita versão fala assim, ele ficou triste, né? Ele não se arrependeu. Triste. Ele realmente ficou triste. Mas o original realmente está dizendo que ele se arrependeu. No original está dizendo. Se você fizer uma comparação das palavras de Gênesis 6 e de Números 23 e 19, é a mesma palavra. Arrepender-se. É a mesma. Os dois textos usam a mesma palavra. Quem escreveu Gênesis? E Números? É o mesmo escritor. Nós estamos falando da mesma pessoa que escreveu os textos. Existem figuras de linguagens que são utilizadas na literatura, que também foram utilizadas na Bíblia. E hoje nós vamos ver uma série de figuras, de formas linguísticas que foram utilizadas na Bíblia. A primeira, antropopatia. Patia é sentimento, antropos, humano. Duas palavras juntas dá origem a uma palavra. Antropopatia é uma figura de linguagem que precisa ser entendida na hermenêutica para você fazer a interpretação adequada dos textos bíblicos. Qualquer ateu que conheça minimamente a Bíblia vai usar esse texto que eu estou mostrando para vocês como uma contradição da Bíblia. Deus se arrependeu de ter feito o homem. Esse não é o único texto que diz que Deus se arrepende não, viu? Jonas capítulo 3, versículo 16.
E arrependeu-se Deus de destruir Nínive. Mudou de ideia. Antropopatia é dar sentimentos humanos a Deus. Quem se arrepende? Nós nos arrependemos. Nós. Deus tem um posicionamento que em alguns momentos se parece com o nosso arrependimento. Só que a gente não sabe explicar. Não está no nosso pensamento. A gente não consegue definir. Então o que a gente faz? Utiliza uma figura de linguagem chamada antropopatia para descrever sentimentos humanos em um Deus que não é humano. Está confuso na minha mente. Então vamos para o próximo que vai facilitar. Antropomorfismo. Antropos, humano. Morfo, forma. Forma humana. Deus tem braço? Deus tem braço, sim ou não? Hã? Diz que ele tem mão. Aí, ó, vocês se lembraram de um texto que a Bíblia diz, o braço forte do Senhor. A Bíblia não fala do braço de Deus, seus ouvidos, a narina de Deus, um espírito tem braço? Deus não tem braço, gente. Deus não tem... Gente, Deus está ao mesmo tempo em todos os lugares. Como alguém que tem braço, que tem cabeça, que tem olhos, nariz igual o da gente, pode estar ao mesmo tempo em todos os lugares. Deus não tem começo. Eternidade não quer dizer que Deus não nasceu, Auri. Quer dizer que o tempo foi criado por essa pessoa. Ele não se submete ao tempo porque o tempo é uma criação dele. Ele criou o tempo. O tempo passa a existir a partir de Deus. Deus é atemporal, a ausência de tempo. Isso não se enquadra na nossa cabeça. Quando os escritores sagrados da Bíblia dizem o braço forte do Senhor, os olhos do Senhor, estão usando uma figura de linguagem que se chama antropomorfismo. Dar forma humana a um Deus que não é humano. Eles estão dando forma para a gente conseguir entender na nossa limitação. A Amanda costuma contar muitas histórias da Bíblia para os meus filhos. Muitas mães fazem isso, as professoras da escola bíblica fazem isso, os professores fazem isso. A linguagem utilizada é uma linguagem que consegue entrar na cabecinha dos pequeninos. Os escritores sagrados só estão tentando colocar um Deus imenso e eterno e poderoso e que está além do nosso alcance, utilizando figuras conhecidas por nós. Quando eu digo o braço do Senhor, eu estou falando da força dele. É isso, da proteção, do abraço. Se eu leio o texto e o texto está dizendo o braço do Senhor, quer dizer que Deus tem um braço? Não. Não quer dizer que Deus tem um braço. Quer dizer que a figura hermenêutica utilizada por esses escritores é o antropomorfismo. Dar forma humana a um Deus que não é humano. É um pouquinho complexo, mas nós vamos ver uma série de figuras de linguagem utilizadas na Bíblia e no final vai fazer mais sentido. Por mais que agora pareça ser esquisito, no final fará mais sentido para vocês. Bom, eu quero que vocês abram a Bíblia no livro de João, capítulo 6, versículo 35. Quem sabe dizer para mim o que é uma metáfora? Uma comparação faz sentido.
Não é exatamente a definição, mas metáfora é uma figura de linguagem que consiste em transferir o sentido de uma palavra para outra, criando uma comparação implícita, sem usar como, tal que, ou assim como. João capítulo 6, versículo 35 diz o quê? Jesus está dizendo que ele é o quê? Hã? Ele é o pão da vida. Jesus é um pão? Alguém já falou que você é um pão? Alguém já disse para você? Já disse? O que você está fazendo assim? Alguém já disse que é um pão? Olha, não é tão comum. Hã? Não, eu não entendi a metáfora. Jesus diz que ele é o pão da vida. Esse é o pão da vida, né? Não é o pão vivo que desceu do céu, né? Ou é isso? Hã? Pão da vida, né? Outro texto ele diz que eu sou o pão vivo que desce do céu. Então, que pão que é vivo? Que pão que desce do céu? Aqui ele está dizendo que ele é o pão da vida. Perceba que Jesus usa uma metáfora. Se ele estivesse utilizando eu sou alguém tal como um pão, não seria uma metáfora. Seria outra figura de linguagem que nós vamos aprender hoje. Mas aqui Jesus está utilizando uma metáfora. Os escritores sagrados utilizaram diversas vezes. Tem um texto que nós não vamos compartilhar hoje, mas eu gostaria que vocês lessem, estudassem. Juízes capítulo 9. Nós vamos ver uma história de uma árvore conversando com a outra. Uma árvore conversa com a outra para definir quem iria reinar no bosque. Quem que aceitou reinar no bosque? A amoreira? O espinheiro aceitou. Sabe que figura que está sendo utilizada lá? Uma fábula. A Bíblia contém fábula? Contém. A Bíblia contém fábula. É um livro mentiroso porque contém fábula? Não, gente. É uma figura de linguagem. Os escritores sagrados se utilizaram de figuras de linguagem. Por que é importante eu entender as figuras de linguagem? Para eu ler o texto como o escritor quis dizer. Porque se eu interpretar indevidamente, eu vou ter um monte de problema. Por exemplo, a questão de Deus se arrepender ou não. Como é que eu equilibro textos que parecem estar em contradição? Entendendo que em um momento está sendo usado a antropopatia, em outro momento não. Certo? Bom, se eu disser a palavra, ela tem um coração de pedra, qual o sentido que eu quero colocar nessa frase? Coração duro? Ainda ficou na metáfora ainda, né? Porque como que o coração é duro ou como o coração é de pedra? Qual é o sentido disso? Uma pessoa difícil, insensível. Pedra tem ouvidos? Não. Pedra é quente ou é fria? Percebe? Se eu disser uma pessoa, essa pessoa tem o coração de pedra. A mensagem que eu quero passar é que essa pessoa é insensível, é fria, é dura, é ríspida. Essa é a mensagem. Essa é uma parábola, é uma metáfora. É uma figura de linguagem utilizada na nossa língua. Na Bíblia, eu acabei de citar que Jesus é o pão da vida. Vamos ver mais um? Mateus capítulo 5, versículo 13. Vocês estão pertinho aí, de João para Mateus. Jesus disse que os seus discípulos são uma coisa. Quem abre aí para mim e diz: vocês são o sal da terra. Vocês são o sal. Você é o sal, Gui? Literalmente? Metaforicamente, sal grosso. Metaforicamente vocês são? Não, metaforicamente sim. Literalmente não. Nós não somos sal. O que o sal quer dizer? O sal tem sabor. Sabor marcante. Uma comida sem sal é percebida.
Uma comida com a porção adequada de sal é saborosíssima. Valoriza o sabor do alimento. Principalmente da carne, né? Que a gente normalmente fica na carne no churrasco, né? Então o sal valoriza o sabor. Quando Jesus diz, vocês são o sal da terra, o que Jesus está querendo dizer? A nossa presença tem que ser marcante. Não existe agente secreto de Jesus. Se você trabalha num lugar e mais de uma semana, um mês, e ninguém consegue descobrir que você é cristão, como assim? O seu comportamento não te denunciou? O seu comportamento não indicou que você era cristão? Como? Você é o sal. Jesus está usando uma figura de linguagem, uma metáfora, apontar para algo, mas ele não diz, vocês são algo assim como o sal é. Não, vocês são o sal. Se eu interpretar literalmente esse texto aqui, eu posso fazer um monte de confusão. E nós vamos ver outros textos que as pessoas fizeram confusão ao longo da história. Por exemplo, arranca seu olho. Se o seu olho te faz pecar, arranca seu olho fora. Arranca sua mão. As pessoas fizeram isso na Idade Média. Se mutilavam, se castravam, como se o pecado estivesse no órgão sexual. E não está. Está nos olhos, está na mente, no coração. Então a Bíblia utiliza de metáforas. Vamos ver mais uma? Para ser exaustivo. Salmos 23, versículo 1. Nós compartilhamos semana passada, deu um problema gigante, né? Salmos 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, não faltará. Eu sou uma ovelha? Literalmente? O Senhor é um pastor de ovelha? Deus é um pastor de ovelha? Metaforicamente? Opa, então vocês já entenderam. Então já está claro. Deu para entender o que é uma metáfora? Vamos para a próxima figura de linguagem? A próxima, sinédoque. Difícil a palavra, né? Sinédoque. Abra sua Bíblia. Lucas, capítulo 3, versículo 6. Sinédoque. Difícil a palavra? Ô Henrique, se você quiser abrir nos slides depois da quarta unidade, tudo que eu estou dizendo você vai encontrar lá. Então a primeira foi metáfora e agora nós estamos na sinédoque. Lucas capítulo 3, versículo 6, o que diz? É 3:6, né? É. O que diz o texto? Hã? Todos verão a salvação que Deus dá. Todos verão? Nova Almeida atualizada é o texto traduzido mais próximo do original. No original está escrito carne. Toda a carne verá salvação. O que é sinédoque? Pegar uma parte para explicar um todo. Nós somos só carne? Eu sou só carne? Não, tem gordura, tem nervo, tem bastante gordura, tem ossos, tem espírito, tem alma. Quando a Bíblia diz toda a carne verá salvação, está fazendo referência a quê? A humanidade. Todo mundo vai ver. Oh, mas por que não escreveu todo mundo? Porque é uma figura de linguagem, é como as pessoas se comunicam. É como as pessoas falam, como as pessoas escrevem hoje, como as pessoas escreviam no passado. O que é sinédoque? É pegar uma parte para fazer referência ao todo. Toda a carne, está falando de toda a humanidade. Lembra da expressão que desceram 70 almas? A gente falou, na primeira aula de hermenêutica, a gente falou sobre palavras polissêmicas. Palavras que têm o mesmo sentido em vários contextos. Banco.
Vamos comigo no banco sacar dinheiro? Senta aqui comigo no banco. É a mesma palavra com sentidos diferentes. Alma tem sentidos diferentes. A Bíblia diz em Atos e lá em Gênesis que desceram para o Egito 70 almas. Que figura é essa? Sinédoque. É uma parte para fazer referência ao todo. Não desceu 70 almas apenas. Não foi 70 espíritos que desceu flutuando. Foram 70 pessoas que desceram. Mas por que não escreveu 70 pessoas? Porque é uma figura de linguagem utilizada naquela época que tem que ser compreendida por nós hoje. Não desceu 70 almas. Desceram 70 pessoas. Sinédoque é uma figura de linguagem semelhante à metáfora, que você pega uma parte daquilo que está sendo descrito para explicar um todo. É assim que está ali? É uma parte para falar do todo. Minha carne repousará segura, ao invés de meu corpo todo. É só a carne que repousa, tranquilo? É o todo que repousa, certo? Sinédoque. Êxodo capítulo 12, versículo 37. Foram contadas 600.000 cabeças de homens, é isso? Está no texto? Quem abriu? Êxodo 12, 37. O que diz, João? Achou? Os israelitas foram de Ramassés até Sucote. Havia cerca de 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças. Qual que é a sua versão? NVI. Lá está dizendo que tem 600.000 homens. Quem está escrito 600.000 cabeças? A sua, Carol? NA? Quem tem revista corrigida? Alguém tem revista corrigida? A sua não é NA? A sua é NA? Nenhuma está dizendo 600.000 cabeças? Era cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Tá. Então a versão, acho que de 1946, revista e corrigida, João Ferreira de Almeida, é a que coloca 600.000 cabeças. Igual conta gado. As pessoas não falam assim? Eu tenho 600 cabeças de gado. Ele está dizendo que ele tem 600 cabeças? É uma parte. Pode falar, Gui. Sinceramente, eu acho que é tudo aproximado. Eu acho que tem uma dificuldade muito grande, principalmente naquela época, de contar e de ter a sorte de dar 600.000. Ué, não poderia ser 600.001? Ou 599.998? Entende? Então é um número, é mais uma figura de linguagem isso aqui. Entende? Tinha 600.000 homens a pé, sem contar mulheres e crianças. Sem contar que os judeus fazem uma conta completamente diferente. E nós vamos ver uma figura de linguagem utilizada na Bíblia que é o hebraísmo. Nós vamos, se der tempo, nós vamos falar sobre isso hoje. Então, perceba que a Bíblia é mentirosa? Não, gente. A Bíblia não é mentirosa, a Bíblia não tem contradições, são textos que precisam ser interpretados da forma adequada. E hoje nós estamos aprendendo figuras de linguagens da literatura que são aplicados na Bíblia. Depois de Sinédoque, antes de você pôr, Henrique, não põe não. A próxima eu quero que vocês abram a Bíblia em Lucas capítulo 16, versículo 29. Metáfora a gente utiliza para pegar um símbolo, uma coisa, uma pessoa que tem alguma semelhança com aquilo que a gente quer transmitir. Vocês são o sal. Tem uma semelhança do sal com a nossa característica. O que diz esse texto? Lucas 16, 29. Quem abriu? Independente da versão aqui está tudo bem. Abraão respondeu: eles têm
Nós estamos aí diante da história do rico e Lázaro. Muitas vezes é interpretado como uma parábola, eu já disse em outros momentos, eu não acho que seja uma parábola. Parábola é uma figura de linguagem, nós vamos ver isso hoje. Não acho que seja uma parábola porque tem nome próprio. Tem nome próprio do Lázaro e tem o nome próprio de uma pessoa muito conhecida, Abraão. Nenhuma outra parábola conta histórias a partir de um nome próprio, nem de nenhuma pessoa e nem de uma figura conhecida. Um semeador saiu a semear e lançou a semente. Um pai tinha 2 filhos e o filho mais novo pediu a herança. Um pastor tinha 100 ovelhas, uma mulher tinha 10 moedas. Uma mulher misturou uma porção de fermento em 3 porções de farinha. Perceba que em todas as parábolas não vemos nome próprio, nem figuras conhecidas. Nessa história estamos vendo. Então, existem Bíblias do passado que colocavam como parábola do rico e Lázaro. Ela não se parece com uma parábola. Não está no texto original dizendo que é uma parábola. Aquele nomezinho em cima, inclusive, não é texto inspirado, viu? A parábola dos talentos. Nas Bíblias mais antigas está escrito assim, parábola dos 10 talentos. Como 10? Tinha um que tinha 5, multiplicou mais 5, o outro tinha 2, multiplicou mais 2, e o outro que tinha 1 enterrou. Em que momento que dá 10? Esse texto, o subtítulo ali não era inspirado, tá? Então, vai aparecer em algumas Bíblias parábola do rico e Lázaro. Qual é a figura principal que eu quero mostrar? Abraão diz para o rico, eles, os seus parentes, têm Moisés e os profetas. Eles têm Moisés? Eles têm ou não têm? Hã? O que eles têm? Eles têm o ensinamento de Moisés, a lei de Moisés. Agora nós estamos diante da terceira figura de linguagem desta noite que eu estou apresentando para vocês. Metonímia. Metonímia. O que é uma metonímia? O termo, a definição mais adequada. É uma figura de linguagem que você troca um termo por outro, que tem com ele relação de proximidade, não de semelhança. Moisés e a lei. Moisés e os ensinamentos de Moisés. A lei de Moisés. O Pentateuco. Quando Abraão diz para o rico, eles têm Moisés, ele está dizendo, na verdade, que eles têm os ensinamentos de Moisés. Eles têm os profetas. O Antigo Testamento era dividido em algumas classes para os judeus. Quando ele diz, ele tem Moisés, diz respeito aos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Eles têm os profetas, diz respeito ao grupo de 12 profetas menores e de 4 profetas maiores. Os profetas diz respeito ao que a gente chama de os 16 livros. Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. 16 livros, certo? De profetas maiores e profetas menores. O que é metonímia? É utilizar um termo semelhante para explicar uma coisa, que se aproxima. Por que dizer isso? Por que utilizar uma figura assim? Deixa eu ver se eu separei um exemplo. Eu estou lendo Machado de Assis. Eu estou lendo Machado de Assis? Não, eu estou lendo um livro que é atribuído a Machado de Assis. Outra palavra, outra frase. A igreja decidiu isso. A igreja decidiu. É a igreja inteira que decidiu isso? Percebe que pode ser um colegiado, pode ser o próprio pastor. Então a expressão, a igreja, lógico, nem faz referência às 4 paredes e nem faz referência à igreja toda. É um termo que você empresta, que tem semelhança, características semelhantes. Isso é metonímia. Ele vive do seu suor. Como é que alguém vive do suor? Trabalhando. Então ele vive, o seu sustento é por intermédio do seu trabalho. Mas olha a expressão que a gente usa. Ele vive do seu suor.
Aí você fala, mas por que lá na Bíblia não falou, eles têm a lei escrita por Moisés há 1.600 anos atrás? Por que não escreveu assim? Porque eles usam figuras de linguagem igual a gente usa hoje. A gente também fala, ele vive do seu suor. Nós utilizamos essa figura, metonímia, mesmo que a gente nem saiba que exista, mesmo que a gente nem sabia o significado até 10 minutos atrás. Vamos ver outro exemplo bíblico? Mateus 23, 37. Mateus 23, 37, Jesus está entrando, é a entrada triunfal em Jerusalém. Ele está em cima do jumentinho, ele vê as portas de Jerusalém, o povo já está esperando ele, e aí ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Jerusalém matava profeta? Pessoal, é o seguinte, eu oro para que um dia vocês tenham uma sala igualzinho vocês são. Que o professor fica fazendo um monte de pergunta, prepara a aula, entusiasmado, aí fica todo mundo assim. Tarará. Eu fico imaginando no cérebro de vocês aquele macaquinho batendo assim. Tchum, 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 tchum. Jerusalém matava pessoas? Muito bem. É uma metonímia. Jerusalém não mata ninguém. Quem matava eram as pessoas, os líderes religiosos de Jerusalém. Os reis de Jerusalém. Certo? Deu para entender? Metonímia. Vamos para a próxima. Prosopopeia. O que é uma Qual? Sinédoque? É, uma parte pelo todo. Faz sentido a colocação. Vai ter momentos que a gente vai ter dificuldade de fazer a colocação do que realmente quer dizer. Se você colocar no Google agora e perguntar o que é sinédoque, ele vai dizer assim, é uma classe de metonímia. Pera, eu não queria confundir, foi a Carol, eu não tenho nada a ver. Calma, deixa eu explicar. Eu não iria fazer essa colocação, mas ela percebeu a relação. Hã? Então, não, peraí, o sinédoque, ele tem uma característica que diferencia uma parte pelo todo. Tem uma característica. A sinédoque é considerado um tipo específico de metonímia, mas sempre envolve quantidade, parte pelo todo. Então, por exemplo, as mãos que trabalham, mãos igual trabalhadores, cabeças diz respeito a animais. Então, a sinédoque é uma classe de metonímia. Vai ter momentos que vai ter dificuldade de olhar para o texto e na hora de interpretar e você falar, mas peraí aqui, isso aqui é uma metonímia ou isso aqui é uma sinédoque? Eu sei que é difícil de fazer essa diferenciação. Nem toda sinédoque, nem toda metonímia é uma sinédoque, mas toda sinédoque é uma metonímia. A sinédoque é uma classe dentro da metonímia. A metonímia também faz parte disso. Explicar, através de parte, o todo. Certo? São figuras semelhantes, de linguagem semelhantes. Então, a sinédoque, ela seria uma metonímia no plural. Perfeito, exato, exatamente. É isso. Ela troca de coisa por pessoa. Sim, exato. Hã? Não deu para entender? Oh, meu Deus, estou tentando. Vocês já perceberam que as piores aulas estão sobrando para mim? Outro dia o Wilson foi embora. O Wilson falou assim, nossa, Eva, essa aula foi chata, hein? Eu falei, desculpe. Prosopopeia. O que é uma prosopopeia? O que é prosopopeia? Dar características humanas ou características animadas a seres inanimados. Por exemplo, o vento sussurrou no meu ouvido.
Um passarinho me contou. Vocês já viram esse meme já? O passarinho me contou. E tá o marido com as mãos escondidas assim. Olha o passarinho. Piu, piu. O deserto? O deserto se alegra? Olha aqui. Prosopopeia. Atribuir sentimentos, figuras humanas a figuras inanimadas. Objetos inanimados, lugares inanimados. Tá? A cidade acordou agitada. O sol abraçou a manhã. Tudo isso é prosopopeia. Vamos ver exemplo na Bíblia? Salmo 114, versículo 4. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. O monte salta? Percebe que a Bíblia não está mentindo em nenhum momento, percebe isso? Dá para compreender as figuras de linguagem, que faz parte do nosso vocabulário, da nossa forma de fala também. A gente também fala assim, certo? A gente lê assim, a gente ouve música que utiliza essa figura de linguagem. Provérbios capítulo 1, versículo 20. O que a sabedoria faz? Hã? Grita nas ruas. Nossa, como vocês sabem esse texto de decor? A sabedoria grita. O que é prosopopeia? Dar, animação, sentimentos animados. Características humanas a algo que é inanimado. A sabedoria é abstrata, né? Inanimada. Não tem nada, como que a sabedoria pode gritar? Certo? É uma forma de linguagem, de expressão. Salmo 98, 8. O que os rios fazem? Eles batem palmas. Rio não tem mão, não tem como bater palma, não tem braço. Braço tem, né? Só não bate palma. Rios não batem palmas, mas é utilizada essa figura de linguagem para fazer ele está querendo passar uma mensagem, entende? Para nós, seres humanos, a nossa forma de nos comunicar, da gente se comunicar, faz sentido. Eu estava vendo essa semana um experimento. Vocês se lembram de uma planta que se chama dormideira? Vocês lembram? Que a gente tocava nela assim e ela retraía? Quem se lembra da dormideira? Quem não conhece dormideira? Não conhece? Ninguém de São Carlos conhece? Não tem, em São Carlos não tem dormideira? Tem. Depende do bairro, né? Tô brincando. Tô brincando. Hã? Não tem mais dormideira? Tem. Lá é os 6 que não estão mais andando no mato agora, vocês estão só no asfalto. Então, eu vi uma pesquisa, a dormideira estava dentro de um vaso, várias, e eles jogavam a dormideira no chão. E ela se retraía. A dormideira faz isso, é uma proteção contra predadores. É por isso que ela se fecha assim, né? Protegendo suas folhas. E aí, eles ficaram durante meses jogando os vasos no chão, até que uma hora ela prende. Doideira, né? Uma planta prender, cara. Ela aprende que ela não precisa se fechar mais. Como? Vocês estão perguntando para mim? Eu só vi o experimento, é melhor perguntar para Jesus, eu não sei. Eu não sei como, mas o experimento mostra que elas não se fecham mais, elas não retraem mais. Gente, vocês percebem como há uma complexidade na natureza? Gente, se a criação desse Criador é tão complexo, como é que seria fácil entender, compreender esse personagem, Jesus? Como que a gente vai compreender ele com facilidade? A palavra dele. Gente, moleza é em outras religiões. É em outro lugar. Aqui é a porta estreita mesmo, o caminho estreito. É cruz mesmo. É difícil de compreender mesmo. É complicado. Na nossa comunicação, a gente utiliza formas de linguagem que são utilizadas na palavra de Deus.
e outras que a gente nem utiliza mais, nunca utilizou, e eles utilizaram. Prosopopeia é dar animação, dar sentimentos humanos, características humanas a seres inanimados. Rio não tem braço, céu não faz declaração nenhuma, e até os céus manifestam a glória de Deus, é um sinédoque. Porque não é só o céu que faz declaração a respeito da grandeza de Deus. O céu é uma parte, os céus, no plural, os céus manifestam a glória de Deus. O céu é uma parte pelo todo. É a natureza inteira, Wagner, que declara a grandeza de Deus. A glória de Deus, é toda ela. Quando o escritor de Salmos diz os céus, ele só está fazendo referência a uma figura de linguagem. Lembrando que o Salmo é uma música. Eles cantavam o que está escrito. E as músicas têm licença poética. Não é verdade? As músicas têm licença poética. E aí muitas vezes, muitas coisas que são ditas nas músicas, nem sempre se referem a uma realidade do nosso cotidiano. Prosopopeia, está claro? Vamos para a próxima? Bom, só para a gente acabar a prosopopeia, não precisa abrir. Gênesis 4:10 diz: o sangue de Abel clama da terra. Sangue não clama, mas é a figura. Romanos 8:22, a criação geme e sofre dores de parto, até que se manifestem os filhos de Deus. Como é que a criação geme? Certo? Percebe que conforme a gente vai apresentando os textos, nós estamos ouvindo a vida inteira isso aqui. E a gente não sabia definir o que era. É uma prosopopeia. Olha como é fácil. Ironia. O que é ironia? O que é ironia? Ironia é uma figura de linguagem que se diz o contrário do que realmente quer se comunicar. Nossa, vocês estão bem hoje, viu? Tá esperando a Carol? Todo mundo olhou pra você, Carol? É vestibular? Você prestou o Enem? Vai prestar? Nossa, como vocês são inteligentes! Eu tô dando um exemplo para vocês. A Aline, ela não gostou de duas piadas, nem de como vocês são inteligentes, nem de que não tem dormideira em São Carlos. Como assim? Tem muitas. A ironia geralmente é para criticar, é para corrigir, para produzir um humor ou destacar uma verdade. Geralmente, né? Porque tem uns que são irônicos que eu acho que é só para menosprezar mesmo, diminuir mesmo. Bom, vamos a alguns exemplos. Nossa, como você é pontual. Eu tentei não olhar para uma pessoa aqui, mas meu olho foi direto para uma pessoa. Parabéns, você estragou tudo. É realmente parabéns? É uma ironia. Que ótimo, mais uma fila. Vamos para alguns exemplos bíblicos. 1 Reis, capítulo 18, versículo 27. Quem lembra de cabeça o que está lá? 1 Reis 18, 27. Já abriu, Carol? Já abriu? Nossa, tá um veneno hoje. Eu tô sendo irônico? Ou é uma metonímia? Elias diz aos profetas de Baal e Azerá: ao meio-dia Elias começou a zombar deles dizendo: gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo a necessidades, ou viajando, talvez esteja dormindo e necessite que o acordem. Que figura é essa? É uma ironia. Elias está sendo muito irônico com aquelas pessoas. Debochado, na verdade, né? Está zombando deles. Se você fizer uma interpretação literal desse texto, dá a entender que um profeta de Deus está dizendo que o Deus dele está dormindo. Ou foi viajar, ou está meditando. E Baal existe?
Baal existe? Existe um Deus falso, mas não existe uma pessoa. Entende? Essa figura aqui, que está sendo utilizada nesse texto, é uma ironia. Vamos ver mais um exemplo? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Vocês já estão fartos. Vocês já são ricos já. Chegaram a reinar sem nós. Sim, quem dera que vocês fossem reis, para que também nós viéssemos a reinar com vocês. Os coríntios eram muito orgulhosos, presunçosos, cheios de si. Paulo usa essa carta para corrigir os irmãos de Corinto. E aí ele começa dizendo, vocês já estão fartos já, vocês já são muito ricos, vocês já estão reinando. É uma ironia, perceba? É uma figura de linguagem irônica. A Bíblia está cheia disso. Bom, nós temos mais inúmeros textos com ironia, né? Até o próprio Deus se utiliza disso. Vamos para a próxima, hipérbole. O que é uma hipérbole? Exagero? Ó, João, tá um veneno, hein, João? É uma sinédoque, é uma metonímia? Ou é uma... Hipérbole é uma figura de linguagem que consiste em fazer uma exageração. Nem existe essa palavra, mas é só para demonstrar o que significa. O sentido é para dar ênfase, para dar uma intensidade emocional ou para reforçar uma ideia. Não é uma mentira, é um exagero expressivo. Serve para destacar a força de um sentido. Eu estou morrendo de fome. Morrer de fome é muito raro, viu, gente? Pode acontecer sim, mas é muito raro. É possível que você já tenha feito essa expressão, estou morrendo de fome. Mas para quem é gordinho igual eu, é muito difícil chegar a morrer de fome, demora muitos meses. Chorei rios de lágrimas. Dá para chorar um rio? E no plural, rios. Chorei de fazer lama nos pés. Essa eu gosto de fazer, de falar. Chorei de fazer lama nos pés. Dá para fazer lama nos pés de chorar? Já te falei 1000 vezes. A mulherada gosta de falar isso aqui, hein? Vamos pular. Hipérbole, forma exagerada. Mateus capítulo 5, versículo 29. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o. Jesus está mandando arrancar os olhos? É a doutrina da amputação? O que Jesus quer dizer? O que Jesus quer dizer com esse texto? Explica para mim. Um dia vocês for pregar e vocês lerem esse texto, o que vocês vão pregar o quê? Fazer o quê? Corte o que te faz pecar. Corte o que te faz pecar. Quem mais? Segundo ponto da mensagem. O primeiro é da Carol. Segundo, seja radical. Seja radical com o pecado. Não é isso que Jesus quer dizer? Seja radical. Se o teu olho te faz pecar, arranca ele. Entendeu? Corta o mal pela raiz. Olha, é o terceiro ponto. A irmã Miriam falou baixinho, mas tá certo. Tem um filme, Prova de Fogo. Esse filme é a restauração de um casamento. E o marido estava consumindo material indevido na internet. E a esposa estava tendo um caso extraconjugal. E eles viviam em pé de guerra. Ele cortou o mal pela raiz. Ele levou o computador para fora de casa e com um taco de beisebol ele quebrou o computador. O vizinho é um idoso e ele fica olhando assim o comportamento dele e acha estranho. Aí ele fala, Caleb. Porque é muito estranho, porque ele sempre está em momentos inapropriados, né, de loucura dele, e aí ele fica olhando, bom, como é que eu vou explicar? Acho que é melhor não tentar explicar, porque vai piorar. Então, ali no filme, ele corta um mal pela raiz, ele arrancou um olho dele, ele arrancou um braço dele, né? Então, a hipérbole é uma forma exagerada, uma expressão exagerada. Saibam que, na Idade Média, homens e mulheres desmembravam o próprio corpo. Castravam o próprio corpo. Baseado nesse texto aqui. Por quê?
Porque viam, de uma forma radical, um texto que é hiperbólico, que está usando um exagero, para se referir como deve ser o nosso comportamento. Nosso comportamento deve ser exagerado com o pecado. Não negocie, não brinque, não flerte com o pecado, porque a possibilidade de queda é muito grande. Não dá para brincar, para flertar, não dá. Certo? João capítulo 21, 25, João faz uma declaração em relação aos milagres de Jesus. Ele tá encerrando o livro dele e ele faz uma declaração bem interessante. Ele diz, há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez. É verdade ou mentira? Jesus tinha feito muitas outras coisas que não foi relatado em livros? É uma metafísica? Só para confundir. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Gente, o mundo é muito grande, né? Vamos ser sinceros. Começa a andar na pista aí para você ver e olhar assim no horizonte. Quem já teve a oportunidade de andar de avião assim. Gente, o mundo é muito grande. Não caberiam livros no mundo inteiro? Caberiam ou não caberiam? João mentiu? É uma figura de linguagem hiperbólica. Olha como vocês estão... Que benção, né, Gabriel? Olha. Hã? A descendência. Como areia? É uma forma hiperbólica, né? Deus usa a hipérbole. Conta lá a estrela lá, Abraão. Né? Sim, estão nos originais. Estão. Está no original bíblico. Era uma forma de se comunicar da época. Muita coisa daquela época tem nos dias atuais e algumas não. Nós vamos ver algumas que não tem mais hoje. Tiraram do Egito uma multidão como as estrelas do céu. Deuteronômio capítulo 10, versículo 22. Não é uma contagem literal, é um exagero para mostrar que tinha muita gente. Como as estrelas do céu. A gente consegue contar as estrelas do céu? Não, é impossível. Em Deuteronômio 1, 28, fala das cidades de Canaã, fala que as cidades eram fortificadas até o céu. Elas tinham muros até o céu. É uma expressão hiperbólica de exagero, para mostrar que as cidades eram muito fortes, fortificadas, fortalecidas. Era muito difícil penetrar, invadir essa cidade. A língua deles é a espada afiada, Salmo 57, versículo 4. Dá para a gente utilizar hoje em dia, né? Mas deixa para lá. Agora nós vamos para a próxima figura de linguagem, alegoria. Quem sabe o que é uma alegoria? Não põe, Henrique, não põe. Quem sabe o que é uma alegoria? Naval? Carnaval? Tem alegoria no carnaval? Tem mesmo. Eu nem pensei nessa. Oh, é isso mesmo, cara. Carro alegórico tem no carnaval, né? É uma fantasia, é mesmo. As figuras parabólicas de Jesus é uma alegoria. A definição de alegoria é uma figura de linguagem em que uma história, uma imagem, uma narrativa inteira representa uma outra realidade mais profunda. A parábola, por exemplo. A aplicação de metáforas, várias metáforas, né, que atribuem à narrativa um sentido diferente, onde a interpretação ao pé da letra seria impossível. Seria impossível, normalmente, essa interpretação, mas através da figura alegórica a gente consegue compreender. Bom, alegoria, imagine uma metáfora prolongada. Então você faz a metáfora, essa pessoa tem um coração de pedra. É uma metáfora. A alegoria seria como Jesus faz e fazia, de contar uma história a respeito daquilo. As parábolas de Jesus, por exemplo, né? Então, essa é uma boa observação, porque nós estamos vendo muitas figuras de linguagem
que são utilizadas. E o livro do Apocalipse é uma exceção em muitos aspectos, porque é um livro profético, apocalíptico, de revelação. O que você está citando, besta que sobe do mar, é uma metáfora. É uma metáfora. Porque diz respeito ao anticristo, seu poder bélico e sua forma de atuação. Mas como assim que sobe do mar? Depois tem a besta que sobe da terra, que é o falso profeta. Você tem o falso profeta, o anticristo, e você tem a imagem da besta que é construída pelos dois, certo? A besta que sobe do mar, essa expressão é uma metáfora fazendo referência ao anticristo, e a que sobe da terra é uma metáfora fazendo referência ao falso profeta. Só que não dá para olhar o texto de Apocalipse inteiro dessa forma. Existem 3 interpretações em relação ao livro de Apocalipse, que a gente iria precisar, normalmente, de não só uma aula, diversas aulas para discorrer as 3. Forma histórica. Então a forma histórica olha tudo como metáfora mesmo, que já aconteceu no passado. Forma simbólica e forma futurista. Essas são as formas de interpretar o livro de Apocalipse, tá? Não dá tempo da gente discorrer tudo. Nesse caso, especificamente, é uma metáfora. Mas vão ter momentos que vai parecer uma metáfora e vai ser literal, certo? Na nossa interpretação. Mas aí a gente precisa de bastante tempo para fazer a interpretação do texto todo. Nabucodonosor literário? Literal, é um homem. Comeu nesse capim. Hã? Comeu capim, literalmente, não é uma metáfora. Se tornou uma besta. Mas como, por exemplo, você estudando na sua casa, você consegue diferenciar aquilo que é uma figura de linguagem daquilo que é literal. Vou dar um exemplo. Teve uma vez que eu estava na escola e o meu professor de história estava explicando sobre os hebreus. E aí ele falou uma coisa que eu fiquei bem confusa. Ele falou que os hebreus, na passagem que fala que eles atravessaram o Mar Vermelho, na verdade eles não atravessaram o Mar Vermelho porque o Mar Vermelho não se abriu. Na verdade, a Bíblia está escrito que eles atravessaram o Mar Vermelho, simbolizava que eles conseguiram ter controle sobre as embarcações. E aí, dentro das embarcações, eles atravessaram. Como eu iria responder? Não, como aí, tipo, você sozinho na sua casa, ou como você responde, qual é a diferença de uma alegoria? Porque aí ele vai pegar isso, por exemplo, mas em Apocalipse está alegórico, aqui não. Então, lá no texto está dizendo que eles passaram a pés secos, né? Pés enxutos. E o próximo evento é todos os egípcios se afogando. Então aí faz sentido um caminho abrir pelo mar, colunas de água e um povo passar pela autorização de Deus, e o próximo que tenta passar, o mar de água se fecha sobre eles e eles se afogam. Agora, interpretando que eles passaram o Mar Vermelho a pés secos em embarcações, como que todos os egípcios e o próprio faraó e seus exércitos se afogaram no Mar Vermelho? Ele disse que, no caso, os egípcios ainda não tinham conquistado esse negócio de liberdade mundial. Só os hebreus. Só os hebreus, 400 anos escravos, eles tinham uma tecnologia para atravessar o mar. Entendi. Eu acho que não vai colar. Mas é um questionamento natural mesmo. Eu estou entendendo o que você está dizendo, né? Como que eu vou diferenciar isso? Essa disciplina hermenêutica não é uma disciplina fácil, não. É uma disciplina complexa. Então a gente já viu que tem alguns textos escritos que são epístolas, outros são descritivos, narrativos, outros são proféticos. A Bíblia diz, a primeira regra da hermenêutica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Segundo, texto fora de contexto vira pretexto, certo? Então perceba que existem regras para interpretar o texto bíblico. O cânon bíblico, a palavra cânon,
é uma unidade de medida, Luana. Era uma régua, era uma cana mesmo, que eles utilizavam para medir um terreno. Quando eles foram fazer análise dos textos bíblicos, alguns se enquadram nessa regra, nesse cânon, nas 4 linhas da doutrina. Outros não. Da mesma forma que para fazer a interpretação do texto bíblico, você precisa utilizar o cânon. Tem regras para fazer a interpretação. Nós estamos vendo diversas figuras de linguagem. Como é que eu vou saber se está sendo utilizada uma figura de linguagem ou não está sendo utilizada uma figura de linguagem? Bom, depois que eles atravessaram o mar e todos os egípcios morreram, Miriam começa a dançar. Pega um pandeiro e dança. Há uma festa muito grande em Israel. Eu sinto dificuldade de interpretar como sendo algo alegórico, figurativo, metafórico. Por quê? Há uma celebração com o fato de ter visto um milagre. O mar se abriu. Até a palavra vermelho não está no original, tá? É junco. É um mar de junco. E o canal que eles atravessaram é o canal de Suez, certo? Até hoje eles buscam resquícios lá, encontraram alguns resquícios da época do Egito Antigo dentro desse canal de Suez, tá bom? Então, muita coisa que é questionada, inclusive, a gente pode utilizar descobertas arqueológicas e científicas. Esse caso, por exemplo, é um dos casos. É interessante que Paulo, você estava falando, eu estava lembrando que Paulo fala que o povo foi batizado no Mar Vermelho. Paulo usa essa figura no Novo Testamento para dizer que foram batizados, como se passassem por dentro do rio, igual a gente é batizado, né? A gente não passa por dentro da água. Então eles estão passando por dentro do rio e eles foram batizados. É a figura da nossa vida cristã, porque a gente foi liberto do Egito e agora nós temos uma nova jornada cristã. E o que vem depois? Vem um deserto para a gente caminhar, certo? Não sei se faz muito sentido, mas acho que eu responderia dessa forma. E aí, Carol, para você descobrir o que o texto quer dizer, é baseado em estudos. A teologia existe justamente para isso, para você conseguir fazer uma análise profunda de cada texto, né? E aí, como que eu vou fazer? Existem diversas fontes de pesquisas para a gente conseguir entender o que o texto é alegórico, o texto é literal. 144 mil pessoas salvas. É alegórico? É literal? Você encontra site de Testemunho de Jeová, exato, é verdade. Aí que é importante você começar a conhecer a doutrina Testemunho de Jeová. A maioria das igrejas evangélicas, elas seguem a mesma ideia dessas regras ou não? É uma bagunça. Então, é assim, Gui, a teologia não pertence a nenhuma denominação. É uma ciência, inclusive, que não pertence aos cristãos, tá? Teologia não pertence ao cristianismo. Teologia é uma ciência que estuda Deus, mas Deus não está sobre a mesa para ser dissecado igual um sapo e a gente olhar, está aqui o coração dele aqui que bate. Ele nem está do outro lado da mesa para a gente fazer um monte de pergunta para ele. Então o que a gente estuda, a teologia, é o estudo em relação à revelação de Deus. O que Deus mostrou dele para nós. Isso é teologia, certo? Todas as igrejas evangélicas cristãs deveriam seguir, sim, esse tipo de interpretação. O que você vê de absurdo, de doutrina bíblica, de costume humano, de tradição humana, de pregação contrária à palavra de Deus, é porque não se aplica a esse tipo de regra de linguagem, de interpretação, de entendimento, certo? Então, alguns são por malícia mesmo. Paulo fala para Timóteo que no fim dos tempos, as pessoas ajuntariam para si falsos mestres. Esses são maliciosos. Eles conhecem o texto. Eles sabem como interpretar. Mas eles utilizam o texto bíblico distorcido para vantagem própria. A grande maioria tem uma
uma espécie de uma glorificação da ignorância. Reuniões espirituais, para muitas pessoas, são reuniões em que as pessoas choram e batem palma e falam em línguas. Essas são reuniões espirituais. O que está acontecendo aqui, para muita gente, não é espiritual. Entende? Como é que um culto de domingo a gente tem 200 pessoas e um culto de terça-feira a gente tem 15? Por quê? Porque existe no subconsciente de todo ser humano uma glorificação da ignorância. Se eu não sei falar português adequadamente, e se eu não sei utilizar as figuras de linguagem, e eu começo a falar da Bíblia aqui, então é o Espírito Santo que está comunicando, falando. Aí se eu consigo aplicar corretamente o português, e se eu faço uma exegese do texto, uma interpretação do livro, aí não é o Espírito Santo. Aí é minha carne, aí eu sou soberbo, aí eu sou egocêntrico. Muitas igrejas, o que você vai ver é uma glorificação da ignorância. Não é difícil de você encontrar, faz uma pesquisa, você vai ver o pregador. Existem igrejas que dizem que a mensagem não pode ser preparada. Não pode ser preparada. Ela tem que ser revelada no momento, no ato que vai ser pregado. Aí você pergunta, por quê? Ué, porque o pregador não sabe qual é a necessidade dos seus ouvintes. Ué, mas peraí, mas no momento que ele começa a pregar, ele sabe a necessidade? Ou ele continua sem saber? Ah, continua sem saber. Gente, você já imaginou se eu não preparo a aula de hoje? Se eu não preparasse a aula de hoje, o que vocês acham? Como é que eu ia vir aqui metonímia, hipérbole? Como é que eu ia explicar isso aqui para vocês? E vocês acham que isso daqui não é algo espiritual? Não é algo que está edificando a fé de vocês? Interpretar o texto bíblico exatamente como Deus gostaria que fosse interpretado? Isso aqui é coisa mais espiritual do que isso, gente? Aí, para a maior parte dos cristãos, espiritualidade é quando a gente chora, quando a gente se emociona, quando a gente bate palma. O melhor momento do culto para a gente se emocionar, normalmente não é a pregação. É só fazer uma reflexão aí dos seus momentos. Normalmente é ouvindo uma música. Você se emociona ouvindo música ou não? Eu fui com a Amanda um dia, nós fomos para Campos do Jordão. E lá estava tendo festival de inverno. Música clássica. Tem nada a ver com Jesus. Tinha nada a ver com igreja. O pessoal tocando clarinete, violoncelo. Lindo, cara. Sensacional. Eu chorei. Eu olhei para Amanda, Amanda chorou. Um velhinho perto de mim, chorando. Porque a música nos emociona. Aí você vai ouvir dos cristãos dizendo o quê? Aquele culto foi uma benção, irmão. Por quê que foi uma benção? Porque você se emocionou? Mas você consegue se emocionar assistindo o episódio do Chaves, todo mundo chamando ele de ladrão. Se emociona ou não? Você chora ou você não chora? Hã? Você não assistiu Chaves? Ladrão! Ladrão! O senhor Furtado que roubou o ferro da dona Clotilde, não foi? Chora ou não chora? Aí as pessoas espiritualizam coisas que não são espirituais. Paulo diz assim, quando eu era menino eu pensava como menino, agia como menino, como criança. Mas quando eu me tornei adulto, eu passei a agir como adulto. Eu não venho na igreja para sentir a presença de Jesus. Eu sei que Jesus está aqui se manifestando. Ah, mas nem todo culto eu choro, não. Nem todo culto dá estremelique, dá arrepio. Já deu arrepio de eu levantar de madrugada e tomar água? Já deu arrepio em você assim ou não? Toda vez é demônio? Mas as pessoas espiritualizam tudo. Quando fura o pneu do carro, é o diabo que furou o pneu do carro. E o diabo é borracheiro, gente? Pelo amor de Deus, tem coisa que é natural, que acontece. Então, nós cristãos... Hã? Os pentecostais, muitos momentos, nós pentecostais, eu faço parte disso aqui. Nós pentecostais somos tratados muitas vezes como ignorantes. Por quê? Porque você vê uma igreja, o cara vem pregar, eu não vou citar nome porque está sendo transmitido.
Mas o cara mandou abrir a Bíblia na folha branca. Vai ler o texto para pregar? Abre a Bíblia aí na folha que está em branco, que Deus vai revelar para cada um a necessidade de cada um. É lógico, aí você tem um monte de falsas doutrinas no meio dos cristãos, permeando todos os cristãos, o coração dos cristãos. Aí os cristãos seguem por tradição. Eu vi um podcast, a mulher é de uma igreja pentecostal. E normalmente a igreja pentecostal é adepta de uma doutrina que se chama consubstanciação. O que a gente normalmente acredita? Que o pãozinho e o suquinho é o símbolo do corpo e do sangue de Cristo, que não é transformado em sangue. Isso é uma doutrina católica. O vinho se torna sangue, entendeu? Então nós somos adeptos da consubstanciação. As igrejas pentecostais têm a consubstanciação, tem a presença memorial, que normalmente são os calvinistas, tem a de Zwinglio. Zwinglio diz assim, eu não sei explicar, mas na hora que é servido, o sangue é sangue e o pão é pão, porque Jesus falou, esse é meu corpo e este é meu sangue, certo? São as 4 vertentes que existem. Normalmente as igrejas pentecostais são consubstanciação, de Martim Lutero. O pão é pão, o vinho é vinho, mas Jesus está presente de forma simbólica nessa cerimônia. É isso que Martim Lutero explicava, e normalmente as igrejas pentecostais creem nisso. Aí o que eu vi no relato deles? Que no fim, os diáconos, as diaconisas, recolhiam as migalhas, recolhiam o restinho de suco de uva, que para eles é vinho, só que eles dizem, Jesus está presente espiritualmente nessa celebração, só que eles não jogam fora, eles enterram. Inclusive, algumas igrejas pegam um caixãozinho, colocam os restos do pão dentro do caixão, o vinho dentro do caixão e enterram. Nessa igreja, inclusive, tem muitos músicos que tocam instrumentos que normalmente é usado em orquestra. Aí eles ficam tocando. Mais perto quero estar. Vamos sepultar agora o corpo de Jesus. Vocês já acham que as pessoas choram? O que vocês acham? Chora de fazer lama nos pés, hiperbolicamente, metominimamente. Chora de... Aí você vê eles falando, sabe o que eles falam? Eu sentia tanta presença de Deus. Está sentindo a presença de Deus, Wilson? Jesus está presente nessa cerimônia? Jesus está tocando as pessoas nesse ato? Sepultando o corpo de Jesus que ressuscitou no 3º dia. Por que eles fazem isso, gente? Glorificação da ignorância. Ser ignorante, ter pouco conhecimento é ser espiritual. Você vai ouvir de muitos cristãos. Estudar teologia esfria o crente. Estudar teologia não esfria o crente, apaga o fogo estranho só. Só apaga o fogo estranho, é isso que acontece. Sei lá o que eles vão fazer, remover a pedra, né? Percebe como é. Então, a pergunta do Guilherme, toda igreja deveria. Toda igreja que se preza, toda igreja que alcança um nível de conhecimento. Os pentecostais, existe um fenômeno que é o seguinte, um obreiro se muda de cidade, independente do nível de conhecimento dele. E ele, por livre e espontânea vontade, Wagner, começa a reunir pessoas na casa dele, independente do nível de conhecimento. As igrejas que são chamadas reformadas demoram muito tempo para colocar um obreiro, porque esse obreiro normalmente é formado em teologia, é seminarista. Qual é a vantagem? A vantagem dos reformados é que é muito difícil acontecer de sepultar o corpinho de Jesus num caixãozinho, é muito difícil. Porque isso vai acontecer normalmente num grupo que tem pouco conhecimento. Qual que é a desvantagem dos reformados? Eles crescem pouquíssimo. Lá no bairro onde a vozinha mora, a irmãzinha mora, não tem uma presbiteriana. Tem uma Assembleia de Deus. De um irmão simples, que não sabe falar o português adequadamente.
Então a igreja cristã cresce dessa forma. As igrejas que normalmente têm uma teologia mais sensata, não têm o amor que os outros têm. Vocês lembram das 7 igrejas do Apocalipse? Éfeso. Olha Jesus olhando para Éfeso. Que bom, Éfeso. Vocês não aceitam falsas doutrinas. Vocês não aceitam nicolaítas, doutrina de Balaão. Vocês não aceitam. Mas eu tenho uma coisa contra vocês. Que vocês esqueceram o primeiro amor. As obras de vocês hoje são menores do que eram no passado. Se parece com a característica de algumas igrejas de hoje em dia ou não? É muito difícil entrar uma heresia, mas não tem o mesmo amor e o mesmo fervor de outros que não têm uma doutrina tão equilibrada, saudável, balanceada. Tem outra igreja, a de Filadélfia, que é ao contrário. Desculpa, Esmirna. Olha, as obras de vocês hoje são melhores que a do passado. Vocês amam o pobre, o necessitado, vocês vão em busca deles. Mas eu tenho uma coisa contra vocês, no meio de vocês, a doutrina dos nicolaítas, a doutrina de Balaão. Qual que é a nossa função? Equilibrar tudo isso. É conhecer profundamente as doutrinas bíblicas e não perder a essência do evangelho. A pregação, o amor, o fervor. É conseguir equilibrar. John Wesley dizia: ou você põe fogo no seu sermão, ou põe seu sermão no fogo. Entende? Tem que trazer transformação para as pessoas. Algumas dessas pessoas que a gente vê, que se emocionam, e que batem palmas, e que dizem que Jesus está se manifestando, e o que você entendeu da pregação, da mensagem, do ensino? Não entendi nada. Você consegue citar um texto que foi lido? Não consigo. Você consegue me explicar a Trindade? Não consigo. Não consigo. Encontra o livro de Filemão. Não sei nem. Filé mignon? Não sei o que você está falando. Entende? Essas pessoas muitas vezes têm um amor, um fervor, sabe? Participam de reuniões, vão em quilômetros de distância para cultuar, para levar uma cesta básica para o necessitado. Mas não se importam tanto com o estudo bíblico. Então existe, infelizmente, no meio cristão, uma glorificação da ignorância. Que a gente consiga mudar isso, né? Certo? Eu não sei porque vocês estão tão tristes hoje. Bom, eu nem preciso citar parábolas, né? Jesus contou 39 parábolas, aproximadamente. O joio e o trigo, o grão de mostarda. Quem mais lembra de alguma parábola? O filho pródigo, a ovelha perdida, a dracma perdida, a pérola de grande valor, o tesouro escondido no campo, o grande banquete, que é a preferida da Pamela aí. Piadinha interna. No grande banquete é porque você come muito. Então uma alegoria é uma parábola, tá? Jesus contou aproximadamente 39 parábolas. Quem quiser aprender um pouquinho sobre parábolas, no meu canal, @EversonFernando, você vai encontrar uma playlist explicando parábola por parábola de Jesus. Não terminei ainda, estamos fazendo. Bom, próxima figura de linguagem, tipo. Não tem gente que fala tipo? Ainda fala? A galera da sua idade fala tipo? Fala? Da minha idade também. Eu queria saber da idade dele. Na minha... O que é um tipo? É um modelo. É uma representação antecipada, é uma sombra de algo que se cumprirá plenamente depois. O Antigo Testamento quase todo é um tipo a respeito do Novo Testamento. Vamos ver alguns tipos de Jesus? Adão é um tipo de Cristo. Paulo diz que Jesus é o último Adão. A palavra Adão é Adam. Adam. M no hebraico, você fecha a boca para falar. Adam. Adam é humanidade. Por que todo mundo errou em Adam? Porque é o primeiro ser humano. Adão foi feito do pó da terra. A mulher não foi feita do pó da terra.
A mulher foi feita da costela de Adão, de dentro de Adão. É por isso que a mulher é diferente do homem, é muito diferente. Deus fez algo diferente mesmo para ser uma adjutora, uma companheira, uma auxiliadora, aditiva ao homem. Ela auxilia, ela ajuda, ela adiciona, ela tem outro ponto de vista, diferente. Eu queria que meu marido pensasse igual eu. Não tem como, não tem. Ele é pó, ele é feito do pó e você é feito de dentro dele. Por isso que a mulher é mais emotiva do que o homem, é mais empática do que o homem. O homem é sim, não. Nossa, como você é grosso. Ele é pó. Ele é pó e você é costela de dentro, do lado dele. Jesus é o último Adão. Deus tocou na costela de Adão para fazer a companheira dele. Na cruz foi colocada uma lança na costela de Jesus para fazer a companheira dele. Saiu sangue e água da costela de Jesus. Sangue e água. São os dois símbolos da nova aliança de Cristo. Santa Ceia, lembra pão e vinho? Quando toca na costela de Jesus, nasce a companheira de Jesus, a noiva de Jesus, a esposa de Jesus, a igreja. Certo? Adão é um tipo de Jesus. O Cordeiro da Páscoa é um tipo de Jesus? Morreu o Cordeiro na sexta-feira, na hora do sacrifício. Que hora Jesus morreu? 3 da tarde. Que hora o Cordeiro Pascal tinha que morrer? 3 da tarde. Véspera do Shabat. Jesus morreu na véspera do Shabat. Véspera da festa dos pães sem fermento. Véspera da festa da Páscoa. Foi quando Jesus morreu. Eles tinham que passar o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta e o espírito da morte não entrava. Todo crente que tem o sangue de Jesus nos umbrais do seu coração, o espírito da morte não entra. O Cordeiro é um tipo de Jesus, aponta para Jesus. É uma sombra. Se eu coloco a minha mão aqui, vocês vão ver a sombra. A sombra tem a mesma forma que a minha mão. Vocês vão conseguir contar a quantidade de dedos. Vocês vão saber, conhecendo a mão, vocês vão saber que diz respeito a uma mão. Mas a sombra tem cor? A cor da mão? Tem a textura da mão? Tem o toque da mão? A sombra não fala tudo a respeito do tipo. O que estava lá no passado, na antiga aliança, não explica tudo a respeito da nova aliança. A arca da aliança é um tipo de Jesus ou não? Simboliza a presença de Deus. Jesus fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu. No contexto ele fala do maná. Caía maná. Manar. É a união de duas palavras em hebraico. O que é isso? Manar. Da mesma forma que quando eles olharam para Jesus, quem é você? O que é isso? Quem é você? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eles não entenderam o maná no passado e não compreenderam Jesus nos dias de Jesus. A serpente de bronze. Deus proíbe a construção de imagem de escultura, sim ou não? Mas ele mandou construir uma serpente de bronze. Opa, não idolatrar. Todo mundo que fosse mordido por uma serpente tinha que olhar para ela. Olhando para a serpente era curado do veneno da serpente. O próprio João explica isso no capítulo 1. Por quê? Porque a serpente é um tipo de Jesus. Aponta para algo maior, melhor, grandioso. Gente, se a gente olhar os personagens do Antigo Testamento, a maioria são um tipo de Jesus. Jó intercede pelos seus amigos tolos. Jesus fez isso? José foi vendido pelos seus irmãos. Jesus fez isso? Aconteceu isso com Jesus ou não? José foi condenado injustamente. Aconteceu com Jesus? Depois da sua condenação, José se casa, depois da sua exaltação, José se casa com a mulher gentílica e tem filhos com ela. Jesus se casa com a mulher gentílica ou não? Nas bodas do Cordeiro? Com a igreja? Os personagens do Antigo Testamento apontam para alguém maior. Jesus é o verdadeiro templo, o verdadeiro sacrifício, o verdadeiro profeta, o Messias prometido. Tudo que acontecia na antiga aliança
apontam para alguém maior. O sangue de Abel que foi derramado aponta para o sangue de Jesus. O sangue de Abel clamava pela vingança. O sangue de Jesus clama pela nossa absolvição. No Antigo Testamento nós temos vários tipos a respeito de Jesus, certo? Então nós vamos encerrar, que já deu o horário. Amanhã o pastor Joel vai mandar no grupo a avaliação de hermenêutica, tá bom? Se tiverem dúvidas, orem a Deus e seja o que Deus quiser. Vamos nos levantar e agradecer a Jesus? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado pelo conhecimento da Tua palavra. O Senhor é bom e a Tua misericórdia dura eternamente. Que o Senhor nos ajude a lembrar disso. Aprender de verdade, memorizar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amigos e irmãos.